para mais uma aula de língua portuguesa para o 6º ano do ensino fundamental. Hoje o nosso tema, continuação de estrutura da palavra com composição. Mas o que é composição? Até o ursinho Pooh está aí querendo saber o que é composição. É o processo que forma palavras compostas a partir da junção, ou seja, de juntar dois ou mais radicais. E existem dois tipos de composições que a gente vai ver depois. Veja aí os exemplos das palavras abaixo. Beija-flor. Juntou o verbo beija e o flor, e a palavra flor, e formou o nome do pássaro, beija-flor. Pernalta. Juntou perna e alta. Então, pernalta quer dizer uma perna bem alta. Aqui nós temos os dois tipos de composição. Composição por aglutinação e composição por justaposição. Vamos ver cada uma delas o que quer dizer. As palavras, na aglutinação, as palavras se juntam de uma tal forma que elas vão se fundir, ou seja, vão se espremer uma na outra, perdendo a identidade fonética, perdendo um dos seus elementos fonéticos, tá bom? Vamos ver aí o exemplo. Aguardente, juntou água mais ardente. Então, ficou aguardente. Vocês podem observar que perdeu aí o A, a letrinha A de água. Cabisbaixo, olha outra junção aí totalmente que perde alguns fonemas. É cabeça mais baixa. E planalto, plano mais alto e assim por diante. Já na composição por justaposição, nós temos uma palavra ao lado da outra sem perder nenhum elemento fonético. Olha o exemplo aí, ó. Passa tempo, passa mais tempo. Meio-dia, meio mais dia. Vaga-lume, vaga mais lume. Então, nós temos aí a composição por justaposição. Pode ser separada por hífen ou não. Então, na aglutinação, perde um elemento fonético. Na justaposição, não perde o elemento fonético. Na língua portuguesa, nós também temos, na formação de palavras, os radicais compostos e eruditos. Mas o que são esses radicais? São elementos, principalmente da língua grega e da língua latina, ou seja, do latim, que vai se juntar e vão formar outras palavras. Olha o exemplo aí que está na tirinha da Mafalda. Democracia. Nós temos os radicais gregos. Demos mais kratos, que quer dizer que juntando forma democracia. Outros exemplos aí, ó, do grego, né? Continuando aí com o exemplo grego. Crono, que quer dizer tempo, mais metro, que é medida. Cronômetro, que a gente vai medir o tempo. Já do latim nós temos o agri, que quer dizer campo, mais cultura, que quer dizer cultivar. Então, nós vamos formar a palavra agricultura. A maioria dos radicais da língua portuguesa tem sua origem no latim e no grego. Bom, aí vocês têm mais dois quadros com exemplos de radicais gregos, tá? Claro que tem muito mais radicais, tá? Aqui só alguns exemplos para vocês verem. Radicais que atuam no primeiro elemento, ou seja, que inicia a palavra. Aeros, que quer com o sentido de ar, mais nave, aeronave. Então, esses radicais aqui que vocês estão vendo nesse primeiro quadro, eles são colocados no primeiro elemento para iniciar a palavra, perdão. E agora nós temos aqui na segunda coluna, né, no segundo quadrinho, os radicais que atuam como segundo elemento. Exemplo aí, ó, dromos, lugar para correr, com sentido de lugar para correr. Então, o exemplo é hipódromo,
onde os cavalos correm. Glota vem de língua, poliglota, ou quer dizer, fala muitas línguas, e assim por diante. Vocês vão ter aí muito mais elementos de radicais gregos na apostila de vocês. Bom, e os radicais latinos? Nós também temos aqui 2 quadrinhos com os radicais latinos, que também, da mesma forma que os gregos, tem muito mais. Então, aqui só alguns para exemplificar. Aqueles que aparecem como o primeiro elemento da composição da palavra, ou seja, que são que iniciam, né, a palavra. Agri, com sentido de campo. Exemplo, agricultor, aquele que trabalha no campo. Arbore, aquele sentido de árvore. Arborizar. O que quer dizer arborizar? Plantar árvores. E assim por diante. Que aparecem como segundo elemento na composição da palavra. Cultura, que é ato de cultivar. Apicultura, piscicultura. Apicultura é cultivar abelhas. Piscicultura, peixes. Fico, que faz, que produz. Benéfico, que faz o bem. Frigorífico, que produz frio. E assim por diante. Outra aqui, ó, vorô, que come. Carnívoro, que come carne. Herbívoro, que come vegetais. O animal herbívoro come mato, só ervas. Nós temos também, na formação da língua portuguesa, as gírias. Né? As gírias, que todo mundo aí sempre fala uma gíria, é o quê? É a variante da língua padrão. Não é uma língua padrão, não é uma língua formal, que é utilizada com grupo social ou profissional. Você vai encontrar um médico conversando com outro, ele vai falar com termos técnicos e não como a gente conversa. E um surfista também vai falar com a gíria de como eles já estão acostumados. Um exemplo aí de gírias. Gato ou gata. Aquele gatinho, aquele menino é um gato, aquela menina é uma gata. Então, quer dizer, um homem ou uma mulher bonito, né? Ou bonita. Coroa, pessoa idosa. Magrela, bicicleta e assim por diante. Tantas outras gírias aí que vocês também conhecem. E nós temos as gírias dentro do setor profissional, é chamada de jargão. É também uma gíria, mas é chamada de jargão. Os advogados vivem falando petição, fulcro, habeas corpus, os malandros se amarrar, chacoalhar, chacolar, crocodilar e tantas outras aí. Policiais, positivo, operante, e a gente vai tendo aí vários grupos profissionais que têm termos próprios daquele meio em que eles vivem. Nós temos também a abreviação. O que é a abreviação? É quando a gente reduz a palavra até o limite que não prejudique a compreensão da mesma palavra. Um exemplo, você está com uma dor de ouvido, uma dor de garganta, você não vai falar o tempo inteiro, eu vou no otorrinolaringologista. Né? Nós vamos falar sempre, vou no otorrino. Eu vou pegar o telefone, o fone, né? Fotografia, eu vou tirar uma foto. Então, a gente vai reduzindo a palavra. Outro exemplo, né? Pneumático. Pneumático é o nosso pneu. Nosso não, né? O pneu do carro. Né? Ninguém vai falar, vou comprar um pneumático. Vou comprar um pneu. Nós temos aí também a siglominização. Nossa, professora, a senhora xingou a minha 10ª geração. Não, nada disso. São a forma, né? São formas de siglas. São as siglas, que é a palavra que se forma pela composição das letras iniciais de um nome, que constitui um nome. Um exemplo aí, um nome que é muito facinho da gente ouvir. ONU, Organização das Nações Unidas. CPF, Cadastro de Pessoas Físicas. FGTS,
fundo de garantia do tempo de serviço, e assim por diante. A onomatopeia dispensa apresentações, que vocês já estudaram em literatura. Então, aqui é a imitação do som, smack, sniff, ping-pong, zum-zum, e assim por diante. Nós temos aí nossas duas últimas formas de estruturar uma palavra. O hibridismo. O que é o hibridismo? É quando duas formas diferentes, né, de línguas diferentes, se juntam para formar uma outra palavra. Olha o exemplo, alcoolismo. O álcool vem do árabe, ismo é um sufixo grego. Goleiro vem do inglês goal, e com o sufixo latino eiro, que indica ofício. Goleiro, aquele que agarra bolas. Empréstimo linguístico ou estrangeirismos. São palavras importadas de outras línguas que, com o tempo, ela vai ganhando um destaque maior, né? Ela vai ser aportuguesada. Exemplo, iogurte, do turco iogurte. Chique, que é do francês chique. Futebol, do inglês football. Racquetball, do inglês racquetball. E cowboy, que é a tradução, a escrita em português é cowboy, e se escreve desta forma aí que vocês estão vendo. Curtam aí o nosso canal, dê o joinha de vocês, façam os comentários, tirem suas dúvidas e até uma próxima aula.